É para estar começando agora. Vamos ver aqui. Tu me ouve bem? Ouço, tu me ouve bem Tá. também? Sim, é porque eu tô com o AirPods e às vezes é meio. Sim. Conexão aqui diz que está excelente, tá aparecendo aqui já. Beleza. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ver quantas pessoas já tem. Olha, eu vou ser sincero, tá? Eu não espero que chegue muita gente, tá, ô Rafael? Sim. Porque. Eu até te perguntei se tu usava alguma plataforma por isso, entendeu? Porque eu imaginei, e eu não entendo nada, que fosse live lá no Instagram. Ah, sim, sim. Não, não. A live no Instagram eu já pensei em fazer, convidar e Uhum. tal, mas ela não fica salva, né? Pelo menos não que eu saiba. Aqui vai ficar Agora, salvo. agora no final tu consegue salvar ela. Ah, tu consegue salvar? Consegue. Aqui acabou a live, já fica salvo. A gente já tá ali, ó. Boa noite, Júnior. Boa noite, Emerson. Boa noite, Vinícius. Cibele, Lenner. Muito bem. Temos 15 espectadores. Já temos 3 likes. Olha só, Rafael, quem diria, né? Opa! Tá a família toda aqui, só gente da família assistindo pra gente ter algum número contando. E eu nem sabia onde ia ser transmitido, então nem avisei, porque não fazia ideia, né? Não, então, já para quem está entrando agora, né, eu já avisei em outros vídeos, o vídeo vai ser ao vivo, obviamente aqui no Bike Mundo, onde a gente tá, né? Já quero pedir desculpa para ti que está assistindo, né, como espectador, caso trave um pouco a imagem, o áudio não fique 100%, porque é a primeira experiência do Rafael, não, mas ele não é tão veterano assim live no YouTube. A minha a live de estreia de entrevista, né? Então, já começamos aqui com um entrevistado de peso, uma pessoa que tem mais anos de experiência no ciclismo do que eu de vida, né? Praticamente. Mas, de qualquer forma, espero que dê tudo certo. E a live vai ficar salva, não aqui no Bike Mundo, mas lá no Podbike. É um canal que hoje, se tu digitar no Google, no YouTube, tu não vai encontrar, porque não tem nenhum vídeo. Então ele vai ter a primeira live que é a nossa, e aí depois a gente vai começar a fazer transmissão direto por lá, assim como ele for começando a crescer. Tem pouquíssimos inscritos, acho que são 50, 60 inscritos no máximo, e é isso aí. Então, eu vou começar me apresentando, né, como sempre. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa primeira live. Me chamo Júnior Quadros, como vocês bem sabem, e aqui ao meu lado está Rafael da Weight Winners, né, que é um Instagram, um site desenvolvido a componentes de baixo peso. É isso mesmo, Rafael? Ou falei alguma coisa errada já na arrancada aqui Não, da live? falou bem certo. Quando eu criei lá atrás o Weight Wins, a gente não tinha o mercado que a gente tem hoje. Não comprava bicicleta mais cara e ela era automaticamente a mais leve, tá entendendo? Então, quando eu comecei o Weight Wins, as bicicletas não eram categorizadas por peso como elas são hoje, tá entendendo? Hoje tu compra uma de 5.000, ela tem 12,5 kg, tu compra uma de 10, ela vai ter 11,5 kg, compra de 100.000, ela vai ter 9 quilos, entendeu? Então lá atrás, o meu fascínio foi de pegar as bicicletas, quer elas fossem boas ou não, e reduzir o peso, porque reduzindo o peso tu ganha muita performance, entendeu? Então lá atrás era isso. Só que o mercado, as marcas acabaram copiando isso. Não, não vou dizer copiando, mas elas começaram a dar bem mais valor porque elas viram que o mercado comprava, vou dar um exemplo, uma S-Works e trocava todas as peças para fazer uma S-Works mais leve, entendeu? Então a própria marca lá atrás percebeu, não, peraí, se a gente vai ter uma S-Works, a gente precisa fazer a S-Works também leve. Então, antigamente o intuito era esse, a gente era viciado em ir na padaria ou no açougue pesar bicicleta, porque antigamente não tinha, antigamente eu estou dizendo assim, 13 anos atrás, não existia uma balança de bicicleta, não se fabricava, tá entendendo? Então como é que a gente pesava a bicicleta? A gente ia na farmácia com a bicicleta, se pesava com a bicicleta, se pesava sem a bicicleta e sabia que a bicicleta tinha mais ou menos tantos quilos. E a gente era refém de uma tabela internacional onde os usuários entravam lá e diziam, ó, o pneu Schwalbe Racing Ralph 2.0 pesa 460 gramas. Então a gente brincava disso. O que acontece é que a gente foi se aperfeiçoando e esse vício, que hoje eu chamo de weight winnings, é tudo. É desde a bicicleta lá de 3 mil reais até a bicicleta de 150 mil reais.
Então, esse é o nosso vício, gostar muito da bicicleta, não mais do peso, entendeu? Sim. Não, realmente, eu comecei no ciclismo, eu tenho 25 anos hoje, eu entrei oficialmente, vamos botar assim, porque entrar no ciclismo, dá para considerar, a criança tem uma bicicleta, né? Hoje em dia, claro que a gente tem muito mais aparato, bicicletas desenvolvidas pela Sense, pela Specialized, pela Cannondale, desenvolvidas exclusivamente para criança, né? As bicicletas de Sim, equilíbrio, aquelas. sim, Mas, para mim, tu ter uma bicicleta não te considera, não te configura ciclista. Assim como tu sim, não ter uma bicicleta não quer dizer que tu não seja, pode ser um sim, ciclista que está sem bike, porque vendeu, porque, né? Eu mesmo fiquei sim, um tempo sem bicicleta, quando vendi a minha para trocar pela Soul que eu tenho hoje. Então, para mim, o ciclista é o cara que ele gosta do esporte e ele se aprofunda nele. Claro sim, que a premissa em si é ter uma bicicleta, né? Mas sim, quando eu entrei de fato, quando eu tinha 12 anos de idade, então mais de 10 anos atrás, eu entrei pelo downhill, onde ninguém se importava com peso. Na verdade, ninguém se importava com muita coisa. O importante era o sim, quê? Pagar pouco e ter uma bicicleta que não quebrasse quando tu caísse. sim. Porque na minha cidade, na minha região principalmente, já aproveitando, tu é de Santa Catarina, né, Rafael? Tu é de qual cidade mesmo que tu é? Blumenau. De Blumenau. Blumenau eu nunca conheci. Quem sabe um dia eu vou aí conhecer, a gente já marca um café junto. Eu sou de Três Forquilhas, é uma cidade bem no interior do Rio Grande do Sul. Não no interior em si, é aqui perto da fronteira com Santa Catarina, talvez tu conheça, na subida da Serra da Rota do Sol. Para quem é aqui da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vai saber onde fica. A cidade hoje tem 3 mil habitantes. Então o pessoal fazia downhill de barra circular. Que era o downhill? Subia a estrada de bananeira, criada por Jerico, Sim, e descia. E às vezes não caía, mas era raro, né? Então a sim, gente foi, surgiu a Gils, não sei se tu tava nesse surgimento dessa marca, que todo mundo começou a ter e queria e tal. A Gils, na época, no meu ponto de vista, era como uma S-Works hoje, né? Porque sim, todo mundo que estava começando queria uma bicicleta daquela, porque era uma bicicleta que era barata e não quebrava. Então a gente sim, começou a montar e tal, e foi indo para o downhill. E aí começou a entender a importância do peso. Por quê? Downhill, como todo mundo aqui sabe, tu não sobe andando, tu sobe com a bicicleta nas costas. Então tinha vezes que a gente passava tanto trabalho subindo com a bike nas costas, bike de 15, 18, 20 quilos. sim, Tinha um amigo meu que tinha uma bike de 24 quilos. Ela tinha suspensão basicamente em aço, o quadro era de aço, era pneu 2.8, então com duas câmeras para não furar, sabe? Então sim, assim, era um freio de moto, porque não tinha um freio, a gente não tinha acesso a freios bons, né, que segurasse a bicicleta. Então a sim, bicicleta tinha 24 quilos, é o peso de uma criança, né? Então tu sim, imagina tu subir aí a 300 metros de elevação com a bicicleta de 24 quilos nas costas, né? É sim, absurdo. Então a gente ia descer o braço, eu já estava morto de segurar aquele peso. E a gente foi vendo sim, que, poxa, se a gente trocar esse pneu com duas câmeras por um pneu um pouquinho mais parrudo, vai aliviar no peso e vai melhorar a questão de furo. Então a gente começou a sim, prestar atenção nisso e ao mesmo tempo crescia essa vertente lá na região onde as pessoas começaram a entrar para o cross country. Obviamente ainda era sim, o 26, né? Aí começou a surgir o 27,5, 29, mas antes era tudo 26. Bicicletas da GT tamanho 23, a bicicleta parecia mais alta do que comprida, né? sim, Então, toda essa questão de, poxa, na época tu tinha basicamente duas opções, né? Ou a bicicleta era forte e pesada, ou sim, fraca e leve. Não tinha como ter as duas coisas, porque ou era de sim, alumínio e aço, ou tinha alguns componentes de carbono. Um amigo meu, até mandar um abraço, talvez esteja assistindo, o Michael, da Terral Bikes, foi o cara que me ensinou muito do que eu sei hoje no ciclismo. Ele tinha uma Cannondale que quase toda semana estava no concerto do quadro que era de carbono, sim, porque era para ser muito leve e, obviamente, de vez em quando quebrava. Que é isso que a gente tem ainda hoje, querendo ou não, nos grupos XTR, XX1. É um grupo que não é feito para mim, para ti, pegar, comprar, rodar 3, 4 mil quilômetros com ele, fazendo trilha, fazendo estrada, passeio, porque é um grupo para competição. O que o atleta faz? Pedala ali 100 quilômetros na competição, no máximo, em prova, quebrou, joga fora e coloca outro. É o foco. É igual tu querer ter uma Fórmula 1 para andar dentro da cidade, né? Até então, alguma coisa te impede de ter uma Fórmula 1, mas a premissa é a sim, mesma. Então, acho sim, que
Hoje, a gente está com sorte, ou, enfim, a evolução do esporte, em ter, eu não posso ter o XTR, mas não quero ter um Turner, então eu pego um Deore. Funciona da mesma forma, é mais resistente, tem um pouco mais de peso, mas tem hoje esse caminho intermediário. E Sim. eu acho que o foco do canal, o forte do canal, são os ciclistas intermediários, né? Claro que aqui hoje a gente está conversando com uma pessoa que tem anos de experiência, já testou o quê? Vamos botar mais de 100 bicicletas? Tu já deve ter testado, né, Rafael? Então, um amigo me perguntou quantas bicicletas eu tive nos últimos 5 anos. E eu fiz a conta, porque eu tenho as fotos delas. Nos últimos 5 anos, eu tive 60 bicicletas. Então acredito que talvez mais de 1000 bikes tu testou ao longo da vida, né? Muita, porque tu pega, eu fui em 10 Eurobikes, cada Eurobike dessa a gente testava cerca de 20 a 30 bicicletas. Então, e como eu vou muito para o exterior ainda, eu alugo bicicleta lá, então assim, tu imaginar de marca, tirando essas do AliExpress hoje, basicamente, hoje todas as outras marcas principais eu testei. Sobre o que tu falou agora da introdução, eu queria contar 3 coisinhas, tá? Primeiro, quando surgiu a Gills no Brasil, todo mundo que entende de ciclismo ficou puto da cara. Por que ficou puto da cara? Porque a Gills é o nome de uma bicicleta italiana extremamente famosa que chama Gills. Quando surgiu no Brasil, todo mundo, quando veio a marca, pensou assim: nossa, marca italiana no Brasil. Até que se descobriu que a Gills que era do Brasil não era a Gills da Itália, demorou uns 2 anos. Ponto número 1 sobre o que tu falou. Um adendo, né? Ponto número 2. Quando eu fundei o Weight Winners, ainda não existiam pneus tubeless. Ou seja, o tubeless reduz muito peso e tira muito controle. Então, durante os 2 anos depois que eu fundei o Weight Winners, que o Mr. Stan, o velhinho da No Tubes, que eu já tive o prazer de falar com ele várias vezes, conseguiu adaptar uma fita de câmera para que tu use o pneu sem câmera com o líquido da No Tubes que ele inventou. Tá entendendo? Então, isso revolucionou o que a gente tem hoje de ir na loja e pegar a bicicleta tubeless, ou o aro ser tubeless hoje, tanto na road quanto na mountain bike, foi uma invençãozinha de um senhorzinho de 65 anos que, não feliz, falou: não, eu vou colocar selante na bicicleta porque o pneu da minha fura muito, entendeu? E ponto número 3, extremamente importante, tu falou sobre o grupo XX1. O grupo XX1, a corrente dele, comprovadamente, dura 3 vezes mais do que uma corrente GX. Não sou eu que estou falando. São institutos internacionais de pesquisa e medida que comprovam isso. Eu tenho as pesquisas, se quiser. Então, muita gente acha que é um absurdo pagar R$ 700 numa corrente XX1, sendo que a GX é 350. Só que a XX1, além de ser melhor lubrificada, mais leve, mais bonita, colorida, ela dura 3 vezes o que dura uma corrente GX. Então, o meu intuito hoje é trazer um pouco dessa informação que normalmente está na mão do lojista, entendeu? O consumidor vai até no lojista, o que o lojista achar é a informação mais preciosa que o consumidor consegue na cidade dele. Porque é alguém que começou no ciclismo agora e tudo que foi aprendeu lá. Igual a gente tem um carro, deu problema, eu vou no mecânico, o mecânico diz: não, é a mocinética, eu não faço ideia o que é uma mocinética, tá entendendo? Eu digo: não, então vamos trocar esse negócio aí para a roda não cair. O usuário da bicicleta é exatamente igual. Então, hoje, agora, depois que eu te contei, confidenciei que eu voltei às redes sociais, metade das pessoas que eu converso todos os dias são lojistas pedindo ajuda, porque eles não têm formação ou um treinamento adequado, ou são mecânicos profissionais que estão com uma enrascada lá que não sabe aonde procurar uma solução. Então, se eu abro o meu direct hoje,
tem lá 200 perguntas de pessoas assim extremamente importantes, ou mecânicos que é super famoso no Brasil, dizendo assim: "Ó, Rafael, tô com uma bucha aqui, me ajuda, cara". Tá entendendo? Por quê? Porque como eu já tive muita bicicleta, principalmente com grupo eletrônico, eu já passei muito perrengue de descobrir o problema sozinho, porque ninguém me ajudava, entendeu? Sim. Enfim, só quis te contar essas coisinhas sobre o que tu falou, e enquanto tu falava, eu lembrei, e eu nem lembrava disso, tá? Que Não, claro, eu a vivi num ideia mundo dessa. onde não tinha Google. Sim, a ideia dessa entrevista comentou. Acredito que tu seja a pessoa melhor para a premissa que a gente tem aqui na live hoje, que é trazer essas informações, porque, como tu disse, a gente tem a informação do lojista, que realmente, na maioria das vezes, eu até falei num post, né, num vídeo e tudo mais, que não se deve ir atrás do que o lojista fala. Na verdade, sim, não é que tu não deve ir atrás do que ele fala, tu não deve confiar. Mas tu tem que ter o pé atrás pelo seguinte: se tu tem uma loja de roupa, tu vai dizer que a camisa que tu vende desbota fácil? Tu vai dizer que ela encolhe quando lava? Não. Tu vai dizer que ela é fresca, enfim. Então o lojista ele não vai dizer, por exemplo, que a bicicleta que ele tem ali no mostruário é inferior a uma outra que um concorrente pode ter. Ele vai te indicar o Sim, melhor que ele pode dentro do que ele tem. sim. Então, aí tu pensa, tá, mas se tu for lá perguntar, ele vende XX1 e GX e tu perguntar, ele vai falar que o XX1 é melhor em durabilidade. Nem sempre, porque, bom, a gente sabe que o material, quanto mais nobre, a tendência, né, é de que ele tenha uma durabilidade menor, a fadiga, estresse, etc. Então, quando tu tem um produto de um material menos nobre, né, mais pesado e tudo mais, a probabilidade é que ele dure mais. A gente tem esse exemplo que tu comentou da corrente X1 contra a GX, que ela inverte esse parâmetro, né? Mas o câmbio também inverte. É que assim, é bom, eu não sabia disso, até Sim. acredito que todos nós estamos aqui aprendendo, e é difícil. Por que eu disse que tu é a melhor pessoa para a gente ter essa conversa hoje? Com quem mais a gente poderia conversar que já testou provavelmente XX1, X01, GX, Axis, XTR, XT, sabe? Então, eu tenho certeza que num respaldo de experiência, não pessoal, porque talvez tu prefira, sei lá, o XT e diga que o X01 é melhor, ou, enfim, mas um Uhum. respaldo de experiência. Porque eu nunca testei. E talvez, Sim. eu pretendo um dia testar e tal, mas hoje, a pessoa que mais pôde testar N marcas de suspensão, vários modelos de geometria, de quadro, de full, de hard, e etc., é tu. Então, sim, eu posso acabar falando alguma coisa aqui que não seja de fato verdade, né? Claro, eu também não quero te interromper, eu só não quero deixar passar o tópico, entendeu? Não, tu em toda razão. A conversa hoje aqui, o canal é nosso, mas hoje ele é teu. Sim. Então, pode ficar à vontade para corrigir tudo que eu falar, pode ficar à vontade para interromper. A estrela do show hoje é tu, porque a gente está aqui para aprender contigo, né? Então, outra coisa que tu tocou ali, que tu disse sobre os quadros AliExpress, né? As bicicletas. A gente tem visto, claro que por causa dos preços cada vez mais altos, né, graças a esse Sim. aumento, que até já tem um vídeo aqui no canal onde eu expliquei, trouxe dados, né, que como tu comentou, tem as informações ali, as pesquisas, isso eu acho Sim. fundamental, porque, querendo ou não, às vezes a gente tem que tentar separar o que é gosto pessoal do que é a prática, a técnica, né, do produto em si, Sim. e ter esses estudos, acho que fundamenta muito uma informação bem colocada, né? Então, muitos vêm me perguntar o que eu acho de quadro da Lexon, da Trifox, BXT, enfim, no meu ponto de vista, pesquisando um pouco questão de peso, geometria e até mesmo valor, são todos basicamente o mesmo quadro, porém de adesivos diferentes. Né? Não sei Sim. se são, eu só estou dizendo que eu pude observar, né? São todos feitos na mesma fábrica com o mesmo molde, só muda a pintura. Só é o que eu imaginei, então. Hum? Uh, E mas todos eles foram copiados da Spark. da Spark Hum? e os rígidos, porque essa cópia, né? A gente tem a Session, por exemplo,
lançou um quadro que, cara, eu não sei de onde vem, mas se tu for ver, tem quadros basicamente iguais no AliExpress. Então, assim, mas a tecnologia, porque a gente pode pegar, por exemplo, um quadro da Spark, né, já que tu citou, Sim. copiar o formato dele, a mesma geometria, exatamente a mesma coisa, mas não vai ser um Spark. Não. Porque não tem o material que a Scott usa. Não, a gente não está passando pano aqui para a Scott, a gente só está trazendo um ponto, porque por mais que a marca, sei lá, vamos botar X Carbon lá da China, seja dedicada, tenha engenheiro e tudo mais, dificilmente essa marca tem a mesma trajetória que a Scott teve. De acerto, Sim. de erro, a Scott não é perfeita. Como eu comentei no início, a Cannondale tinha vários quadros que quebravam o tempo inteiro de fibra de carbono. Sim. Então, talvez eles não tenham essa vivência de saber onde melhorar, como melhorar, né? Não tem um respaldo de alguém como o Nino Schurter, por exemplo, que com certeza auxilia no projeto. Então, acho que essa informação que a gente tem, existe para a pergunta de quadro da China é bom. Eu acho que a resposta sempre vai ser talvez, ou depende, e nunca um sim ou um não. Porque o que é um quadro bom? Né? Para quem que é um quadro bom? Será que para o Henrique Avancini um quadro da China é bom? Eu acredito que não. Né? Pode ser que sim, mas acredito que não. Mas para mim talvez ele seja ótimo. Sim. Então, eu queria saber de ti se tu tem alguma experiência, se tu conhece algum quadro pessoalmente, se tu já pôde experimentar, o que tu tem a dizer sobre, digamos, de modo geral, os quadros da China, ou se tem alguma marca que a gente possa, não, essa aqui tem que dar para confiar para uma bike mais ok. Agora o resto, o que tu tem a dizer? Então, eu tenho um monte de segredo que eu não posso falar, mas tem alguns que eu posso fazer um teaser aqui, Tá. vamos dizer. Eu já fui na fábrica da China, de Taiwan. Então, quando tu chega lá na fábrica, eles te dizem assim, beleza, Rafael, tu quer um quadro full? A gente tem esse molde aqui, esse molde aqui, esse molde aqui, esse molde aqui. Beleza. Eu quero aquele molde ali. Aquele molde ali é o igual do Spark. Beleza. Tu quer esse quadro custar $300, 400, 500 ou 1.000? Tá, qual é a diferença? A diferença é a fibra de carbono que eles vão utilizar. A diferença é a resina que eles vão utilizar. A diferença é a autoclave que eles vão curar. A diferença é os inserts, eles vão ser colocados, colados, ou vai ser simplesmente colocado no processo. Vai ter controle de qualidade? A gente vai fazer o teste internacional de resistência ou tu não quer? Não, não quero. Então, lá na China, é igual tu chegar, chamar um pedreiro hoje e dizer assim, ó, faz uma parede aí. Ele pode dizer, não, a gente vai fazer massa corrida, a gente vai fazer tijolo em pé, tijolo deitado, ciporex, ou qualquer coisa desse gênero, entendeu? Então, na China, tu tem tudo hoje. E o que acontece vou dar um exemplo. Em Taiwan existem 2 fábricas de roda. Então, a chance de tu comprar uma roda, agora é a hora do spoiler, tá? Comprar uma roda da Session, a nova roda da Session, e tu dizer assim, mas eu acho esse aro parecido com o da Roval. E daí eu vim aqui te dizer, sabe por que é parecido? Porque eles são feitos exatamente no mesmo lugar. Tá entendendo? Por que a roda da Session não pesa o mesmo da Roval? Não pesa o mesmo da Roval porque o da Roval tem um aro igual, mais um raio 24 furos só, não é 28 furos, então a gente já está considerando quase 10 gramas por raio. E o da Roval tem um cubo DT180 extremamente leve, enquanto a Session tem um cubo feito no Brasil, que é coisa que pouca gente sabe. Tá entendendo? Mas a roda da Session usa o melhor raio do mundo, que é o raio Sapien. Então, assim, a minha opinião, na China é feito todos os tipos de qualidade. Dependendo do price tag que tu pagar, tu consegue esperar alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Se tu entrar no AliExpress hoje e comprar um aro de carbono de 300 gramas, eu te digo, deve ser uma porcaria. Por quê? Porque para chegar em 300 gramas, eles tiraram tudo que tinha de material. Tá entendendo? Então, eles tiraram do reforço do quadro, do reforço dos nipple, da parede, do tubeless e de mais um monte de coisa. Então, se tu me disser assim, não, Rafael, mas encontrei um aqui no AliExpress de 360 gramas, eu vou te dizer, a chance de tu nunca se incomodar é muito grande de tu estar comprando um bom produto.
Então, assim, tu precisa de muita parcimônia para fazer essa análise. O que acontece é que esse conhecimento para saber e ter esse feeling, principalmente em relação ao peso, à imagem, é muito difícil, entendeu? Então, no meu Instagram, ultimamente, eu tinha me negado a responder qualquer coisa do AliExpress, tá? Não por fazer spoiler para ninguém, porque é muito complexo, tá entendendo? Eu dizer assim, não, compra aquela roda, daí o cara pega a roda e chega a roda e ele quebra o nariz descendo da rua, entendeu? Sim. Não, claro, Diferente. Então, assim, nas últimas semanas eu tenho dito, olha, eu tenho tentado ensinar um pouquinho sobre essas coisas. E tenho recebido gente dizendo assim, olha, comprei uma roda de carbono por R$3.000 e a roda é melhor do que a roda famosa que custa 12. Sim. A gente teve. Eu entrei nesse detalhe contigo, porque assim, eu sempre tive para mim uma regrinha básica, vamos colocar assim, de se vale ou não a pena comprar do AliExpress. O que eu acredito que tenha despertado muito o interesse das pessoas em comprar de lá, quadro, roda e tudo mais, principalmente quadro, né? Não é só o fato de aqui no Brasil estar caro, mas sim de, poxa, a gente tem ali, eu descobri, né, que a Carbonda, que é uma fábrica, né, de quadros, ela vende para Edro, que é hoje um dos melhores quadros de carbono do Brasil. Então, se tu, Carbonda vende para Edro, Edro melhor do Brasil, então Carbonda melhor do Brasil. Por que eu vou comprar da Edro se eu posso comprar da Carbonda? Aí, isso despertou um pouco, porque a Soul deixou bem claro que ela compra os quadros na China, né? Que, na verdade, não é compra, é que são fabricados na China, né? Ela tem a mesma fábrica que fabrica para Trek, que fabrica para Soul. Então, eu começo, mas então não existe marca nacional, tudo vem da China. Então, se tudo vem da China, eu mesmo vou comprar, não vou repassar uma parte do dinheiro para a marca X ou Y. O que eu penso que isso é perigoso é porque uma coisa sou eu, Júnior, tu, Rafael, comprar um quadro da China, vai lá da Carbonda, que é o mesmo da Edro, vamos colocar assim, e chegar e ele quebrar no meio. Para te encaminhar esse quadro de volta, para especificar que não foi mau uso, enfim, toda a burocracia, isso, claro, se tu não te arrebentar inteiro, não vale a dor de cabeça de tu ter que mandar de volta, esperar, receber, sabe? Vai pagar taxa, porque a taxa é alta, é 60% o valor do quadro, que já não é barato, né? Então, se quebra o da Edro, primeiro, a Edro ela deve ter um controle de qualidade, assim como a Soul tem, a Specialized, toda marca deve ter um controle de qualidade. Se é melhor ou pior do que A ou B, não importa, mas tem um controle. Agora, qual é o controle de qualidade que eu, Júnior, vou ter de um quadro comprado lá na China, numa marca que eu nunca vi, sabe? Então, eu acho que despertou muito isso. E eu quis te perguntar, porque como tu tem já... Poxa, eu nem sabia que tu tinha visitado uma fábrica, né? Mas como tu tem bastante vivência com essa área, tu com certeza já tinha experimentado um quadro de carbono da China, porque querendo ou não, como eu disse, Edro, Soul, a maioria vem de lá, né? Fabricado lá. Então, ter essa noção que tu comentou, o próprio André, na entrevista que eu fiz com ele, que está aqui no canal, ele comentou que a China, o chinês em si, né? Ele só funciona de uma forma. Tu quer pagar quanto? É o que vai ditar a qualidade do material. Não existe desconto. Custa 1.000, eu quero pagar 800. Então não vai ser o de 1.000, vai ser o de 800. Não existe, eu paguei 800, né? Sim. Ele vai te dizer, não, eu te faço um quadro de até de 500, mas é o que tu vai receber, entendeu? Sim, se faltar carbono, vir meio quadro, é o que deu para fazer. Não existe Black Friday, digamos assim. Não. Então, eu acho muito interessante essa informação que tu trouxe para nós do Aro e de tudo mais. É só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui pro meu gato sair, senão ele vai atrapalhar um pouco a nossa conversa. Live é isso, né? Vida de seres humanos. Então, assim, eu achei muito interessante essa informação que tu trouxe do quadro, aliás, do Aro, porque eu, assim como a maioria daqui, não tenho a informação, não tenho conhecimento de, poxa, uma roda de carbono, seja mountain bike, de speed, ela pesa X. É leve ou é pesado? Se eu for comparar com a minha, ela pode ser mais leve,
mas talvez, em questão de custo-benefício, que é onde a gente bate muito na tecla aqui, ela seja um chumbo, né? Então, vou comprar do AliExpress. O quadro lá de fibra de carbono pesa 1 quilo. Tá, mas ele tá leve ou tá pesado pela geometria, pela proposta, sabe? Então, essa informação que tu trouxe, eu acho que hoje pode ter sido uma das principais informações que a gente teve aqui na live. Porque, então, vamos carimbar aqui. O quadro da China, seja BXT, Trifox, enfim, não é ruim, mas pode ser, né? Tu acredita que, por exemplo, uma BXT ou uma marca dessas que a gente vê lá que é muito, muito bem avaliada, que tem muitos produtos vendidos, eles podem cometer esse erro, ou de certa forma, essa sacanagem, digamos assim, de pegar um produto que eles sabem que não é ok e pôr à venda com a marca deles, ou tu acha que se a gente comprar, seja de qualquer uma dessas marcas, que tenha esse renome que eu comentei lá na China, tá seguro, tá ok, tá tranquilo? Na China nada é seguro. Tudo é arriscado. Tudo. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava na China, eu precisava de uma bolsa da minha filmadora. Eu fui na loja, eu falei, eu quero uma bolsa da Sony. O vendedor falou, não, eu tenho o original da Sony. Abriu uma gaveta, me mostrou. Eu falei, não, vou levar aquela ali. Mas eu falei, mas é da Sony mesmo? Ele abriu uma gaveta com todos os logos. É da Sony sim, e colou na minha frente. Eu falei, não, mas eu te perguntei se era original? Ele falou, não, mas é original? Yes! Então, assim, uma premissa básica. Nunca tu pode confiar num chinês. Tá? Nunca. Isso é bom. Nunca. Então, assim, quando tu compra de alguma fábrica que já está acostumado a vender mais, eles têm um controle de qualidade melhor e tal. Mas tu nunca vai ter o mesmo respaldo de comprar numa marca nacional aqui, por exemplo, entendeu? E qual é... E é uma pergunta que muita gente faz. Tá, Rafael, o quadro lá na China é tão barato, por que a pessoa não desenvolve o quadro e vai lá e manda fazer um específico? Porque isso que é o caro. Tá? Tu ter o projeto do quadro e fazer o molde para o carbono custa muito dinheiro. De quanto dinheiro a gente está falando? Tem moldes que chegam a custar $60 mil. Sim, o André, naquela entrevista, ele comentou, se não me engano, o molde da Vesúvio, que é hardtail, custa, acho que 18 ou 20 mil dólares. Então, você imagina, vai pagar hoje em reais, 100 mil reais no molde, mas um quadro. É absurdo, realmente. Sim. E daí tu pega assim, considera essa conta aí. O quadro custa $300 e o molde custa $60 mil. Tu consegue comprar 200 quadros com o preço só do molde, entendeu? E daí tu ainda tem que mandar aquele projeto para análise, para teste de estresse, tu já tem que ter produzido alguns para atletas. Então, assim, o desenvolvimento de um modelo novo que faz tudo ficar extremamente caro. Então, de certa forma, né, voltando, só para encerrar a questão ali da Soul, né, que a gente usou como exemplo, o Gustavo Zordes, ele comentou que tanto a Vesúvio quanto a Vulcano, os projetos levam 2 anos para serem desenvolvidos, porque são projetados por ele, né? Isso a gente sabe, é fato. Então, se levam 2 anos, as marcas, elas, do ponto de vista econômico, digamos assim, como se tu fosse um fabricante, tivesse a Rafael Bikes, né? Ou o H-Winners Bikes, enfim. Sim. Tu acha mais interessante desenvolver o próprio quadro, ou tu ir lá, como tu disse, tem lá a prateleira com vários modelos diferentes, tu optar por um, fazer teste, ver, não, esse aqui é bom, esse tá ok. Que é mais ou menos, pelo que a gente tem de informação, claro, nada dessas informações que eu tô passando aqui, por exemplo, que a Carbonda realmente vende para a Edro e tudo mais, a Edro pode comprar o quadro A da Carbonda, o B, sei lá de onde, né? Então, que não quer dizer que é exatamente a mesma coisa. E a Full Suspension é igual. Várias fábricas terem os mesmos moldes, tá? Isso acontece muito. Eu imaginei que isso pudesse acontecer porque assim tu barateia o custo do molde para a fábrica, né? Isso. Então, tu compra um lote e divide para vários, né? Sociedade, digamos assim. Então, tu acha que é mais inteligente
tu projetar o teu quadro com aquilo que tu acredita, com a tua vivência, o teu estudo, ou tu testar um pronto e ver, não, esse aqui é legal, eles vão evoluir todo ano esse material aqui, eu vou ficar comprando todo ano desse fornecedor. O que tu acha que é mais vantajoso, não só em questão economicamente falando, Sim. mas de qualidade em si do material da marca? Sim. Eu vou te dar, assim, a minha opinião de coração, tá? Sendo 100% honesto, transparente, e a mesma pergunta se o cara do picolé aqui de baixo me perguntar, tá? Se eu tivesse uma marca qualquer e eu pensasse só em dinheiro, eu só compraria a bicicleta que tem lá. Se eu fosse uma marca que tem um amor pelo ciclismo, que quero construir uma coisa diferenciada no mercado, eu ia fazer questão de ter o meu produto. Por que eu digo isso? É só tu olhar no mercado nacional quem faz isso. E essas são as marcas que eu acredito que estão fazendo diferente, tá? Porque tem 200 marcas novas agora, trazendo tudo igual ao do AliExpress, por exemplo. É fácil. Tu faz uma viagem para lá, encomenda o quadro, encomenda os grupos, monta o Rafael Bikes e começa a vender e pau na lenha e deu, entendeu? O dinheiro que entra. Agora, se tu tá fazendo se tu tá se comprometendo, tu tá correndo risco, tu tá fazendo um projeto novo, investindo tudo isso, é porque tu acredita muito no teu trabalho, entendeu? Então, eu sou um eterno defensor da indústria nacional, tá? A indústria nacional nunca foi tão boa como é hoje. E tem gente fazendo um produto excepcional, tá? Se tu anda numa bicicleta, vamos até fazer um spoiler. Se tu anda numa bicicleta da Sense, se tu anda numa bicicleta da Soul, se tu anda numa bicicleta, não vou falar da Caloi e não vou falar da Audax, vou pular essas duas. Vamos pegar a Sense e Soul, que fazem coisas únicas, que não tem outro modelo igual. É muito diferente de andar com uma bicicleta que é cara crachá que veio do AliExpress, entendeu? Porque tem uma inovação, tem integração de cabo, tem um rolamento melhor, tem uma geometria melhor, tem um padrão de abraçadeira de selim melhor. É completamente diferente, entendeu? Então, eu sou um dos caras que tento ajudar a indústria para que ela seja uma Trek, uma Specialized, alguém que já está aí há 30 anos fazendo isso, entendeu? E eu tenho certeza que com gente, com amor que tem muita gente com amor no ciclismo hoje produzindo bicicleta, que vai muito longe, tá? Muito, muito, muito longe. Se tu vai em qualquer uma dessas fábrica modo de dizer, como muito bem tu colocou, né? O que se fabrica no Brasil hoje são os quadros de alumínio, que é feito em Manaus. Tanto da Sense quanto da Soul, tem uma fábrica lá que faz para Caloi, que faz para todo mundo, tá? Os quadros de carbono vêm todos crus, são alguns pintados aqui, alguns já vêm completamente pronto. Se tu teve o prazer de ir na Soul, a Soul recebe o quadro de carbono preto e pinta conforme a linha deles. Então, eu acredito que essas marcas que estão gastando para desenvolver um produto estão na gente. Essa é a minha opinião. Entendi. Muito bom, muito bom. Eu, de certa forma, eu concordo plenamente com o que tu colocou, porque, no meu ponto de vista, eu penso assim, a gente conversou um pouco antes, né? O pessoal do canal não tava, a gente não estava em live ainda, então Sim. Eles não viram, sobre o que leva a ti ter o H-Wins e o que me leva a ter o Bike Mundo. Quem já me conhece aqui sabe que eu estou me formando em engenharia civil, né? Para quem não conhece, o Rafael é formado em contabilidade, então nenhum de nós aqui é profissional em ciclismo. A gente é amador entusiasta, para que o Rafael acaba tendo, sim, um conhecimento maior do que alguns profissionais. Isso não é puxação de saco, é apenas uma constatação, mas a gente aprende o que aprende por gostar e ensina o que ensina também por gostar, né? Eu ainda tenho, querendo ou não, a questão da AdSense, as marcas tentam me ajudar com alguma forma que podem e tal, então eu ainda recebo algo em troca, digamos assim, disso. O Rafael não, ele faz puramente para evitar que pessoas como eu e como todos as mais de 60 pessoas que estão assistindo agora
comprem um produto errado para o uso dela. Porque também tem essa questão de que não existe, em vários top 5 que eu faço, né, como eu te falei antes, eu falo que nenhuma das bicicletas ali é ruim. Só que existe uma menos interessante e uma mais interessante. Então, ter esse desenvolvimento que tu comentou, de como o Gustavo Zor desenvolve a Vulcano e a Vesúvio, a Sense, né, infelizmente esqueci o nome do engenheiro lá, mas desenvolve o Pierre, exatamente. Como o Pierre desenvolve as bicicletas deles, porque senão, tu pensa, bike top de linha, se for Shimano XTR, se for SRAM XX1. Aí se tu começa aí nessas, suspensão, ou é Seed Ultimate ou é Fox 32 Stepcast, né? Se o quadro for sempre igual, daqui a pouco tu tem 10 bicicletas com um preço muito parecido e só vai mudar a cor. Então tu vai escolher pela cor, tu vai ter uma paleta de cores e não opções de bicicleta. Então eu acho que esse foco em desenvolver o produto, em criar, o pessoal estava me perguntando muito sobre a Brave, né, que a Soul desenvolveu, que o Zorzo desenvolveu. Sim. Ele passou o projeto, como eu curso engenharia civil, eu não entendo tanto de mecânica assim, mas eu achei muito semelhante a algumas suspensões da Santur. Sim. Então até não sei se tu concorda com isso, de que tem uma semelhança, né? Ela se aproxima mais de uma Santur do que uma RockShox, por exemplo, pelo que eu pude observar. Sim. Então, a Santur é uma marca que eu já usei. Eu sei que não é uma marca tão premium assim, mas é uma marca renomada, está há anos no mercado. Tom Pidcock venceu uma Olimpíada usando uma Santur, querendo ou não, né? Então, claro, não tirando o mérito do Pidcock, o pessoal comentou lá no vídeo que eu fiz de que ele ganharia com qualquer bicicleta. Também acho que não é bem assim, acho que é um conjunto, um bom atleta com um bom equipamento, faz um ouro olímpico, faz um ouro mundial, enfim. Então, ter essa base, né, que o Gustavo lá deve ter pego da Santur para criar a própria suspensão, eu não estou dizendo aqui que a Brave é, sei lá, uma XR32 mascarada. Não. Sim. É exclusiva. Brave é Brave, né, a Fierce Sim. é uma coisa, a Santur é outra. Sim. Mas ter esse respaldo, eu acho que traz uma garantia. Porque a gente vai pegar, por exemplo, as suspensões da Absolute, né? São suspensões que eu não sei se eles criam mesmo, ou se a Exalva está trazendo da China e adesivando, né? Então, de qualquer forma, sendo opção A ou opção B, eu tenho muito mais confiança numa suspensão desenvolvida pela Soul, que ele fala, não, isso aqui é a gente que criou, do que uma suspensão Absolute, por exemplo, que a gente não sabe muito bem de onde vem. Eu até acho que isso é um pouco errado das marcas, de muitas vezes esconderem a informação que, para quem está querendo um produto de alta qualidade, que não custa barato, é fundamental. Né? Então, a Solte, assim como a Sense também fez a apresentação de dizer, não, isso aqui a gente desenvolveu, a gente pesquisou, a gente foi atrás, nós testamos, eu acho que isso é fundamental. Muito melhor do que chegar lá o produto, como a Absolute fez com a Exapa, e dizer, não, tá aqui um Absolute Boost, tá aqui um Absolute Tapered, tá, mas por quê? Porque precisa, porque desenvolveu, porque viu que funciona, entende? Então eu também não sei se já chegou a testar alguma suspensão dessas, o que tem a dizer para nós, tanto a Brave quanto a Absolute. Cara, as suspensões são uma combinação de engenharia mecânica, né? Então, assim, se tu colocar um bom material na canela, fizer a bengala certa e colocar um bom conjunto de óleo hidráulico, vai ser uma ótima suspensão. Vou dar um exemplo assim. Se tu pegar uma suspensão Manitou hoje de R$ 1.100, ela é mais gostosa de usar do que uma Fox de 8.000. A Manitou é uma marca que eu sinceramente não entendo, porque assim, já vou dar um spoiler aqui também, o pessoal andou perguntando sobre a minha bike ali, se ia fazer upgrade e tal. Eu, por mim, eu faria upgrade em todas as bicicletas que eu puder, porque assim como tu, eu tenho essa paixão por mexer, por ter uma bicicleta única. Eu não gosto muito daquela ideia de tu sai na rua com a bicicleta e tu encontra 3, 4 pessoas com a mesma bicicleta. Não, nada contra, né? Mas ter uma bike que tu sai na rua ali, tá, sei lá, no meio do... Tu sai para pedalar em grupo, tu deixou a bike parada ali, tu chega, pá, tá lá a minha por causa de tal coisa. Sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Então, uma das coisas que eu pretendo, não sei se vou conseguir concluir, mas pretendo trocar na minha bicicleta é a suspensão, que é uma Recon Silver, para uma R7 Pro ou Expert da Manitou. Claro que são suspensões de níveis diferentes, mas eu usei uma Markor,
né? Sim. E ela é muito melhor do que a Recon Silver. Fazer a RockShox passar vergonha. Sim. E eu não tenho medo de falar isso, vai ter muita gente criticando, porque tem fã de marca a dar com pau por tudo que é lugar, né? Mas tu também tem essa sensação, então, de que a Manitou, ela não dá para entender de fato o que acontece ali. Porque é uma suspensão que aguenta bastante, porque poderia dizer, não, mas ela é boa só porque quebra o tempo todo. Não, ela é muito resistente, ela tem uma leitura de terreno excepcional. Teve um amigo meu, assim, conhecido mecânico, que ele disse que testou a CID SL, que é a Superlight, né? Sim. E usava uma machete. Ele disse que sim, a CID é muito mais leve, isso traz um benefício, mas para trilha, a machete é muito melhor. Aí eu fiquei tipo, mas é engraçado, né? Eu vou fazer um entre aspas aí, tá? Vou concordar com o mecânico. Não é que a CID é pior. A CID SL é um lixo. Nossa, olha aí, galera. Olha a informação. Quem diria? Então, isso pode ser tomado um parâmetro para quando a gente for comprar ou analisar, enfim, uma bicicleta que venha a opção A com uma Fox e a opção B com uma CID SL, a opção A tende a ser melhor já pela suspensão, então, de cara. Quer saber por quê? Eles tiraram mais ou menos 190 gramas da CID SL para o modelo anterior. Se tu olhar, a suspensão é basicamente a mesma. Eles devem ter tirado uns 20 gramas fazendo drills melhores na bengala, mas eles tiraram o peso todo, foi no mecanismo. Se tu No olhar Charge Race Day. Se tu pegar o Charger do damper interno, é uma vareta desse tamanhozinho assim, ó, fora. E quando tu anda com ela, a impressão que tu tem é que é uma vareta oca lá dentro, tá entendendo? Nossa. Então, assim, quer um exemplo? A Race Day tá vindo com mais ou menos 250. Se tu pega, que é Ultimate SL também, né? Se tu pegar que vem com Brain dentro, ela vem com 200 gramas a mais. E o Brain nunca adicionou 200 gramas. A diferença é que no Brain vem a suspensão que devia vir dentro, tá entendendo? É Sim. race only, para tu sofrer mesmo, entendeu? Entendi. Não, muito bom, cara. Nossa, eu sabia que a gente ia ter fortes relações hoje aqui contigo. Mas, não, de fato, Tanto que eu acho que isso tem que ser. muita gente me pergunta, antes que eu esqueça, eu compro uma Seed Ultimate SL de 1,260 kg ou eu compro a nova Fox com 370. Ela custa a mesma coisa. Todo dia eu respondo isso. É copiar e colar. Compra a Fox. Tem gente que foi teimoso e comprou a Seed. Ele comprou a Seed, instalou e veio dizer: Rafael, minha Seed tem algum problema? Eu só respondo: eu te falei. Ô, Rafael, a imagem congelou aqui, eu vi o pessoal comentando ali no chat, eu só vou resetar aqui a imagem plena, né? Acho que agora tá tudo certo aqui. Voltamos, deixa eu ver. Tá, tem um delayzinho ali no áudio, mas aqui é que tava travado aqui para mim. Só esperar voltar aqui para eles não perderem, né? Voltamos. Então, realmente, assim, eu já me perguntei sobre, porque na engenharia, qualquer engenharia, seja mecatrônica, elétrica, enfim, a gente sempre tem que respeitar algumas normas, né? Eu não sei se na engenharia ciclística, digamos assim, existem essas normas ou não. Acredito que não, porque a gente vê muita coisa que não deveria existir, né? Pneu que a gente dá uma freada brusca e arranca uma lasca, sabe? Coisas desse tipo. Então, eu fico me perguntando, até onde vai o limite entre qualidade e redução de peso? Porque quem diria, né, que uma suspensão da RockShox, que sim é uma das principais marcas do mundo, né? Se tu me disser, não, RockShox é uma bosta, eu nunca que ia acreditar em ti, sabe? Eu acredito, porque eu estou usando uma Recon ali, que pesa 2 quilos, né? Sim.
E eu olho e disse, cara, por que que tu é assim? Sabe, é como tu falou, ela tem um material empregado bom? Tem. Ela usa lubrificante bom? Não sei, não conheço de lubrificante de suspensão, mas não deve ser ruim, porque é uma suspensão Sim, cara. A gente fala de uma suspensão que sim, custa em torno de 2.500, R$ 3.000. sim, E ela funciona muito inferior a uma Manitou de 1.100, sim, R$ 1.400. sim, Então, tem essa questão, eu acho, de ter tanta confiança na marca que a pessoa, às vezes o engenheiro, enfim, o próprio controle de qualidade da marca, esquece de olhar aquilo e dizer, cara, olha o que nossos concorrentes estão fazendo. Se a gente continuar sim, assim, a gente vai perder para eles e vai fechar. sim, Porque uma das principais vantagens da OGI hoje no mercado, no meu ponto de vista, é vir com Manitou. Uma suspensão leve, funciona muito bem. Né? A OGI tem a geometria ultrapassada em questão de competição, porque para uma bicicleta de passeio, a sim, OGI ela é mais gostosa do que as sim, bicicletas de geometria race, porque já está no sim, nome, né? Convencional contra race. Race é para correr, sim, não para passear. sim. Então, entra em outra questão também, a suspensão da Manitou, não, perdão, da Cannondale, a Left. O funcionamento dela é único, e isso faz com que ela seja a suspensão tendencialmente melhor do mundo, porque é a única Sim, suspensão que não atravessa, né, que não cruza as pernas, digamos assim, em curva, sim. então permite o funcionamento homogêneo do sistema em qualquer trecho da trilha. Tu confia de fato nisso? Tu acredita, por exemplo, que a Osho, que vem na Scalper Ultimate, é melhor do que a suspensão, a Fox 32 da Cast Kashima? Funcionamento da Left é o melhor que existe. Então, de fato, em questão de leitura de terreno É e tudo melhor. mais, porque ela é mais pesada também, não é? Se não me engano, ela é mais pesada. Mais pesado, 1,6 kg basicamente. E é uma suspensão de uma perna só. Isso é estranho da gente pensar, né? Isso chama a atenção para o que eu comentei, de Sim. como que uma suspensão de duas pernas pode ter 200 gramas a menos, ou mais até, do que uma suspensão de uma perna só, que também é de fibra de carbono. Sabe? É que tu tem que pensar assim, que o peso fica todo aplicado num lado só, então eles são obrigados a reforçar muito, porque toda aquela inércia vai toda no conjunto mecânico hidráulico de um lado, entendeu? Mas o Sim. funcionamento da leitura, eu tive a Left antiga, Left XLR, depois já tive a Left eletrônica que vinha na Cannondale Raven, e já tive a 8 de alumínio e já tive a 8 de carbono. As Left sempre foram o melhor funcionamento de todos. Tá? O ruim delas é que é um amor bandido. Por que tu Porque disse? a hora que ela vai, quer um exemplo? Sabe quanto custa hoje a revisão de um mecânico de referência da Left? Olha, de referência eu não sei, mas um antigo apoiador do canal cobrava R$ 400. Um de referência que sabe o que faz cobra 850. É, é o preço de suspensão de entrada. Sim, Ar, né? A sim, gente tem Absolute aí nesse preço. sim. Enquanto uma Fox ou RockShox tu leva para qualquer um fazer uma limpeza nas canelas e trocar o óleo por 150, 190, tá entendendo? A Fox tu troca o retentor e troca o óleo e faz uma revisão por 250 num bom mecânico. A Left, tu não tem essa opção. É igual mexer sei lá, no Rolls Royce, entendeu? O mecânico que mexe no Fusca não vai conseguir mexer lá. Ele vai conseguir enganar o cliente, isso ele vai. Mas fazer o que precisa nas pinças, nas regulagens, só um mecânico muito bom no Brasil. E eu tô falando, talvez existam. Olha, se encher uma mão é muito. Isso de fato chama muita atenção negativa, porque tá cada vez, assim como o ciclismo cresceu bastante, isso é bom, né? Teve impacto Sim, dos preços maiores e tal, mas isso é um pequeno ônus, digamos assim. Acredito até que no futuro comece as coisas a se reencaixarem, porque a gente ainda está com muito mais demanda do que produção, né, do que oferta. sim, Mas o que surgiram de mecânicos que acham que sabem mexer, que sabem operar e não fazem a menor ideia do que estão fazendo,
eu já fui em loja grande, o nome não importa, né? Mas já fui em loja bem assim, que tu olhava para ela, sabe, 15 anos de mercado, e os caras pediam para regular a transmissão e a Sim, bicicleta saiu pior do que entrou, sim, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei de fato o que precisa para ser corrigido. Se precisa ter curso técnico, se precisa ter mais aquelas aqueles eventos onde tem uma pessoa que realmente saiba, um representante da marca, mostrando como é que funciona. Eu não sei se falta informação, até mesmo do fornecedor, mas o que eu tenho visto é que cada vez menos a gente está encontrando profissional que realmente saiba trabalhar na bicicleta, que realmente saiba mexer com aquele produto. Porque a gente tem tanta demanda e tanta coisa na cabeça hoje em dia que às vezes tu não sabe de fato o que aconteceu ali. Como tu disse, tu foi enganado, ele passou a perna em ti, tu sai com a suspensão trabalhando ok, tu não sabe de fato como que ela é nova, porque a suspensão ela não precisa de revisão de um dia para o outro. sim, São quilômetros, né? Centenas de quilômetros. sim, Então tu não lembra exatamente como era. Tu pode até parece que sim, era melhor, mas acho que não, tá melhor do que estava, então ok. sim. Então isso é uma coisa que até quero chamar atenção para os inscritos aqui do canal, né? Para prestar atenção nisso e não retornarem em lojas desse tipo, porque senão eles vão se perpetuar e vão ficar no mercado enganando os outros para sempre. Uma outra pergunta que eu tinha para fazer para ti, eu vi que tem bastante gente perguntando aqui, mandando um monte de pergunta Ah, se no nosso quiser, chat. pode se atravessar aí, eu fico feliz em responder. Tá certo. Então, assim, como temos aqui 67 espectadores, eu vou reservar uns 15 minutos para a gente Beleza, responder pergunta. tá bom. Então, se eu não responder a pergunta de alguém e a pessoa querer que eu responda, pode mandar um superchat que daí destaca aqui, né? Não sei como é que funciona, se está habilitado mesmo ou não, mas enfim, que aí ou manda de novo que daí eu vou responder. Mas antes eu vou fazer para ti a pergunta no caso, né? Mas antes eu quero te fazer uma outra pergunta que é o seguinte. Eu vi que tu postou no teu Instagram um cage com rolamento oco e tal, né? Esse tipo de upgrade, como a gente tem da Ictus, como a gente tem de várias outras marcas, tu acha que faz mais sentido tu ter uma transmissão, sei lá, uma SLX da Shimano, e upar ela, ou economizar e trocar por um XT, ou um X01, ou assim por diante, ou trocar toda a bicicleta? Tu acha que vale mais a pena? O resumo da pergunta, né? Tu Sim, fazer o upgrade, tanto no componente quanto na entendi. bicicleta, ou vale mais a pena tu manter, faz manutenção para que não quebre, e aí tu Sim, troca por um produto melhor? O que tu acha que faz sim. mais sentido aqui no Brasil? Então, eu fiz inclusive. Por que eu fiz aquela postagem? Porque lançou semana passada um cage novo. E todo mundo viu que eu não comentei nada sobre o cage. Então, um monte de gente me mandou e falou: Rafael, tu que é o cara que entende tudo aí, por que tu não postou esse cage da Absolute Black que lançou? Eu respondi privadamente para todo mundo. Então, e ontem teve esse lançamento na Coreia, ninguém no mundo ficou sabendo. Eu falei, não, sabe o quê? Eu vou aproveitar porque esse vai ser o meu momento de crítica. Por que crítica? Porque um cage daqueles que eu postei custa mais do que o câmbio, certo? E o cage faz o câmbio ficar pior. Tá me entendendo? O que acontece é que o cage fica bonito. Então foi uma postagem assim para dizer assim, daqui a pouco a gente vai ter cage de câmbio com diamante, só para tu dizer pro amigo, o meu tem um cage de diamante e o teu não. Tá entendendo? Sendo que naquele caso específico, o cage do Dura-Ace e o cage do SRAM Red Axis já vem com uma polia de cerâmica da melhor qualidade no mundo. E quando tu troca ele, tu começa a ter um monte de problema, entendeu? Então, assim, no caso de troca de polia, o que eu recomendo? Vamos fazer um spoiler. Assim, Rafael, vale a pena trocar a polia para ficar bonita de alumínio lá? Só compra uma polia Tolkien, por exemplo, se a tua polia original do XX1 tiver totalmente comida e tu precisar comprar outra. E tu não quer pagar R$ 700 no original. Daí tu compra aquela de alumínio por 180, tá? Só que o que ela vai fazer?
a polia vai comer e a polia de alumínio faz um puta barulho chato, entendeu? Então, assim, respondendo ao teu questionamento, eu nunca colocaria um negócio desse no câmbio se eu tivesse condições de guardar um pouquinho mais e fazer o upgrade para um câmbio novo que tenha o cage para o qual ele foi desenvolvido, entendeu? Eu vejo muita gambiarra de gente dizendo não, mas vai ficar melhor, vai acumular menos barra. É um pedaço de alumínio com rolamentozinho desse de R$3 que vende na loja de rolamento, entendeu? Sim, entendi. E isso tu acredita que seja extensivo para qualquer outro componente? Como eu falei ali, poxa, eu tenho uma 929, eu quero trocar para uma Vesúvio. Vale mais a pena eu manter ela e colocar, sei lá, uma relação XX1, ou eu vender ela e comprar uma Vesúvio que seja de GX para cima? Porque senão a gente vai perder ali o upgrade de grupo e tal, né? Sim. Eu sou sempre favorável a fazer o upgrade na bicicleta que tu gosta. Então, se tu gosta da tua bicicleta, geometria, a cor te agrada e tu gosta dela, vai fazendo upgrade. Em que ordem que tu faz o upgrade? Primeiro tu mexe nas rodas, que é onde tu mais sente diferença na bicicleta. Depois tu mexe no grupo, câmbio e trocador. Por último, tu troca o pé de vela. Não faz diferença nenhuma na pedalada, tá? Ele só é mais leve, mais bonito para tu dizer pro teu amigo. E o que eu gosto de fazer upgrade sempre é no pedal, no guidão e no cilim, que é onde tu encosta, somado ao pneu, claro. É aonde encosta no chão e aonde encosta tuas mãos, tua bunda, e é o que traz conforto para a bicicleta, entendeu? Mas eu fui extremamente favorável a fazer o upgrade de peça. Sempre fui e sempre você. Concordo contigo, eu também compartilho desse sentimento de que o upgrade é mais, como eu disse, deixa a bicicleta mais com a tua cara, né? Tu consegue passar para a bicicleta um pouco de ti, deixar ela Sim. mais, digamos, Rafael, né? O cara olha ali e pensa, essa bicicleta aqui é do Rafael por causa disso aqui que eu vi que ele entende. Sim. Então, normalmente as pessoas vão ver que eu uso a banda amarela que ninguém gosta, entendeu? a banda bege, Eu sempre gostei. eu acho bacana também. Eu, particularmente, na minha, eu acho que toda preta ficaria mais, talvez, legal, porque o quadro é bem chamativo. Depende da Mas combinação, fica bonita, mas se me mostrar 2 pneus e me perguntar qual é o mais bonito, eu sempre vou dizer que é o com banda, entendeu? é porque é diferente, né? Putz, agora esqueci a marca. Tu provavelmente vai lembrar. Eu acho até que ela é da própria Tioga. Não, não é da Tioga, não. Mas é um pneu que é branco. Tu já deve ter visto esse pneu. Da Onza Tires. Onza Tires. Cara, esse pneu, assim, ó, se eu ver, independente da bicicleta que eu tiver, que, a não ser que custe uns R$3.000, que aí, claro, não faz o menor sentido. Sim. Mas eu tenho uma curiosidade de ver esse pneu pessoalmente, de montar na bicicleta e ver um pneu todo branco, porque é muito bonito. A gente vê bicicleta montada no Instagram com aqueles pneus. Claro que às vezes tem umas que colocam lá o pé de vela, um é azul, o outro é dourado, fica muito carnaval, eu não gosto. Mas eu já vi bicicletas, eu vi acho que uma S-Works toda preta com um pneu branco. Cara, a bicicleta parece que vem do futuro, sabe? Tu olha assim e diz, meu Deus, essa bicicleta não existe. Se eu lembro, eu tenho um amigo que sempre sonhou em ter esse pneu, eu trouxe na mala um par para ele da Alemanha, e ele correu o Mundial quando teve aqui em Balneário Camboriú, e eu tenho guardado as fotos, daí eu te mando. O problema é que depois que ele suja, ele nunca mais volta a ser branco. Ele vai ficar bege, né? Cara, fica horrível, tá? Eu imaginei. Mas a bike montada fica tipo pornô o negócio, entendeu? Fica muito doida. Eu imaginei que ficaria, porque, cara, nossa, ver pessoalmente deve ser... Porque eu, assim, o composto da borracha, ele é majoritariamente preto, né? Ele na verdade, ele não é preto, ele é um cinza, né? Então, tu adiciona algumas coisas ali para ficar na cor. Para ele ficar preto, né? O trabalho que deve dar para te clarear a borracha a ponto de ficar branco, porque, para quem nunca viu, vai ter a foto lá no Instagram, no Bike Mundo, já que o Rafael vai mandar para nós, a gente vai... Me manda ali no WhatsApp, que daí eu vou postar lá e vou te dar os créditos. Ele é um pneu branco, igual a neve. Não é cinza ou creme. Não, ele é branco. Branco mesmo. Então, assim,
aqui, esse pneu, primeiro que ele deve sim ser muito caro. Eu não sei questão de durabilidade, não sei Não, questão... ele não é tão caro, tá? Ele tem o mesmo preço de um pneu Schwalbe, por exemplo, e ele dura igual um pneu. Deixa eu pensar, que pneu que dura igual ele hoje no mercado? Ele dura quase igual um Maxxis. Vamos falar assim, dura bastante, tá? A Dura borracha bem, então. é dura. Não, a borracha é dura pra chuchu, tá? Certo. Ah, então ainda até que compensa, né? Vamos botar assim, porque o pior é quando tu paga caro e não dura nada. Aí realmente não tem o que resolva, Sim, né? sim. Antes de eu ler algumas perguntas aqui, eu Vamos lá. queria, eu queria só agora que tu fazer tipo um de frente com Gabi, assim, da Marília Ah, Gabriela lá. Eu quero te perguntar e quero que tu responda o mais rápido possível, tá tá? bom. Ah, qual a melhor mountain bike nacional no teu ponto de vista? Sou. Tá, e qual o modelo? Se for ou a Vesúvio ou Ou a a Full Vulcano? ou a Tá. Vulcano. E Speed? Não necessariamente nacional, do mundo. Sim. Qual que pra ti, assim, se tu pudesse ganhar de Natal, qual que tu diria, não, eu quero essa aqui porque não tem erro? Bastion. Nunca ouvi falar. Sim. É uma bicicleta. É a bicicleta mais pornô que existe hoje, tá? Ela é. Tu consegue mandar para mim no WhatsApp ali uma foto de alguma dessas bicicletas, que daí eu vou Te postar mando, ali te para o mando. pessoal ver lá no Instagram do Bike Mundo, quem não Sim, segue ainda, né? sim, @bikemundo.jr. Quem não segue o Rafael, vai seguir por lá também, porque eu vou te marcar nas fotos, então o pessoal vai conseguir te acompanhar por lá, sim. que vale muito a pena, como vocês estão vendo, o Rafael manja muito, responde pergunta de vez em quando nas caixinhas lá, então vale a pena acompanhar mesmo, porque eu ainda não mandei nada, mas pode ter certeza que logo, logo vai ter pergunta do Bike Mundo lá para te responder também. E mountain bike, tu respondeu uma nacional. Mountain Sim. bike importada, ou se tu quiser manter, vamos botar a Volcano como melhor, tudo bem. Tá. Mas se tu puder escolher qualquer uma de qualquer lugar do mundo, qual que tu pegaria? De qualquer lugar do mundo, eu sou fã demais, assim, é a marca do meu coração da Scott, tá? Já devo ter tido, sei lá, umas 15, 20 Scale, Spark e tudo que existiu antes e depois disso. Tive Spark RC, Spark LTD 26, depois tive Spark RC World Cup 29, mas eu devo ter tido umas 12 Epic S-Works também. Mas se me perguntassem a bicicleta que me move é uma Spark. E tu tem uma Spark aí na tua casa? Não, não tenho, porque eu ando de rígida. Eu não gosto de andar de full. Sério? Então tu não é muito adepto à trilha, ou tu tem uma boa flexibilidade nas pernas? Eu tenho uma boa. Sei lá se é boa flexibilidade ou não, mas eu treino, não vou dizer bastante, mas eu treino, sei lá, 10 horas por semana. Então, na full, eu sinto que eu perco um pouco na subida. E o que eu sempre digo que é na subida que tu larga os outros, não na descida, entendeu? Com certeza. Isso é fato. Então, eu sempre, minha escolha pessoal é ter uma bicicleta HT rígida. Entendi. Isso é curioso, isso é bacana. E agora, então, só para a gente ir às perguntas dos nossos queridos inscritos, que deram bastante like, a gente teve 64 likes aqui já ao vivo, né? Bacana. Muito obrigado a todos que deram like. A gente está com mais 60 pessoas ao vivo ainda. A gente está vendo uma crescente, né, aqui no Brasil, porque lá fora não sei se tu morou, tu só visitou outros países, mas tu sabe que lá fora o enduro, ele é maior em muitos países do que o cross country, Sim, né? Pelo que eu vejo nos Estados Unidos, principalmente, é mais enduro, o esporte de gravidade, do que o próprio cross country. Então, aqui no Brasil está começando agora. Creio que o empecilho sim, seja sim o preço, porque a enduro mais barata que a gente tem é mais cara do que uma boa cross country. E sim, enduro rígida existe, sim, mas não é a mesma coisa, né? sim. Tu acha que a tendência aqui no Brasil, já que a gente teve um crescimento tão exponencial do ciclismo, é que continue no cross country, já que é a bicicleta que convencionalmente tu usa para fazer alguma atividade,
para dar uma volta Sim. no parque ou tudo mais, ou tu acredita que o enduro possa crescer a ponto de acompanhar ou talvez até passar o cross country em preferência do brasileiro? Primeiro, isso aconteceu no exterior por causa do tipo de terreno que existe no exterior, que é um tipo de terreno que a gente não tem aqui. O tipo de terreno que a gente tem aqui também não tem no exterior, tá? Tipo, tu não consegue ter o tipo de trilha ou o tipo de coisa em outros países, salvo raras exceções. Então, o que eu acho, e eu tenho certeza que vai acontecer, é a gente vai migrar do mountain bike para bicicleta elétrica direto. Porque, assim, no exterior, o pessoal deixou o cross country e foi para o trail, para as bicicletas trail, com mais curso, e agora migrou para a bicicleta elétrica. A gente vai fazer o pulo direto para a bicicleta elétrica. Entendi. Por causa dessa questão da mobilidade, né, principalmente, que as bicicletas de enduro... Assistidas, não vamos dizer... Só que essas bicicletas assistidas, elétricas, vão puxar o trail junto. Tá Sim, porque entendendo? como tu tem a assistência do motor, ele anula o peso da bicicleta, então eu entendi, eu já tinha pensado nisso também. Mas Exatamente. eu, particularmente, sou um forte adepto, pretendo no futuro. Se eu ter que escolher entre enduro e cross country, eu escolho enduro para ter para mim. Se eu puder ter as duas, melhor, né? Mas Sim. a gente nunca sabe. Então, beleza, vamos ver aqui. O Jailson Farias, vou ler as últimas perguntas aqui, tá, pessoal? Eu não sei se está aberto o superchat ou não, para vocês destacarem a pergunta, mas vamos lá. O Jailson perguntou qual o canal do Rafael. O Rafael não tem canal, ele funciona somente pelo Instagram e pelo site, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é este aqui, que vai aparecer na tela logo, logo. Então, vamos esperar aqui. Tem um delayzinho, né? Então, quem também quiser acompanhar o site dele, é Weight Wins, né? Que está aparecendo agora ali. Vocês podem WEIGHTWENIES. Exatamente como vai estar no Instagram. Então, eu não sei se tem um link lá no teu Instagram, Rafael, para acompanhar o teu site, ou a pessoa tem que realmente pesquisar. Tem Então, no Instagram. No Instagram, tu chega no site. beleza. Então, indo lá no nosso Instagram, no Bikemundo, que é super fácil de acompanhar, tem na descrição de todos os vídeos aqui do canal, vocês vão ter acesso ao Instagram do Rafael, Wins, e também, claro, ao site dele. Ele posta algumas matérias lá, traz algumas novidades. Basicamente, o que tem no Instagram hoje, tu tem no teu site, né? É isso, não é mesmo? Sim, tirando as perguntas e as coisas que eu não acho tão relevante escrever uma matéria a respeito disso, entendeu? Beleza. Eu vi que o chat, que a nossa imagem ali está travada, mas eu quero perguntar, vocês me ouvem aqui no chat? Alguém coloca sim ou não aqui, só para eu ter certeza que não é só a imagem. Porque se tiver só a imagem, a gente vai seguir com as perguntas, senão eu vou ter que reiniciar a chamada. O pessoal bateu palma, então acho que estão ouvindo a gente. Tá, beleza. Então, próxima pergunta que eu vou ler deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta sobre Fox. Aqui. O Jefferson Ferens. Quanto à revisão da suspensão, Fox Kashima Stepcast 2002, 2020. Quantas horas de uso ou quilômetros tu acha recomendado o intervalo de manutenção dessa suspensão? Então, o que normalmente se aconselha são 50 horas de uso. Só que o manual não diz se tu é um cara que cuida bem da bicicleta, se tu chega em casa, se tu passa uma mangueira, se tu mete um WD-40 ou não na canela, se tu passa silicone ou não na canela. Então, o que eu digo? Se tu é um cara que não faz nada errado, tu não passa silicone, tu não mete WD-40, se tu lava com cuidado, se tu passa um pincelzinho, depois do pedal, tu sempre deixa a canela lubrificada, cerca de 100 horas é um bom time para fazer a revisão nela. Para a maioria dos mortais, 100 horas de mountain bike, a gente está falando de um bom ano, né? Bem pedalado. Sim, claro, claro. Se tu for fazer ali 2 horas de trilha, o que é bastante, dá 50 dias, né? Então, Exatamente.
A gente pensa, mas é menos de 2 meses, mas tu também não faz trilha todo dia. Eu acredito, né? Exatamente. Sim. Então, vamos lá, próxima pergunta. Se alguém quiser escrever pergunta agora, enquanto a gente tá lendo aqui, pode mandar que a gente assiste, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Só um adendo, o Caio Petrico falou que o irmão dele importou também um pneu da Onza, e ele disse que foi bem caro e rasgou na lateral muito rápido. Então, claro, o caro deve ser porque ele importou, né? Ele não trouxe como tu. Então, claro, vai ter ali a taxação e tudo mais. O preto é mais mole do que o branco, tá? Então pode ser, pode ser. Eu vi que a Honda não fabrica só os brancos, tem o preto também. Falando nisso, enquanto eu procuro uma outra pergunta aqui para ti, o que tu acha, assim, de pneus? Por exemplo, a gente sabe que Vitória, Maxxis, são grandes marcas. Kenda, querendo ou não, também é uma grande marca, uma marca de bons pneus. Tu acha que vale mais a pena? Para quem vai fazer um pedal misto, vai pegar um pouco de trilha às vezes muito técnica, às vezes estradão, a pessoa priorizar a cravatura e a largura do pneu, né, seja lá um 2.25, 35, cravos mistos, né, ou o peso do pneu. Porque, por exemplo, o Pirelli, né, é um pneu que a gente tem visto muito lá fora, tá vindo agora com a Bike Point para cá, e eles são, o pneu Pirelli, a nível ali de um 2.35, 2.40, semelhante a um Vitória, ele tem 900 gramas, um pneu. Sim. Então, é bem mais pesado. O que tu acha que faz mais sentido para o afegão médio, digamos assim, para essa pessoa que vai fazer um pedal muito misto? Eu vou recomendar aquilo que eu uso, tá? Eu não gosto do pneu muito leve. Vamos falar uma marca assim. Não gosto de um Schwalbe sem proteção, ou um Maxi Light, ou um pneu S-Works que fura muito, borracha muito mole, fura muito, não gosto. Principalmente porque o pneu tá uma fortuna, o valor, entendeu? Então eu gosto de um pneu que tenha boa rolagem, que não tenha muita, que não segure muito a bicicleta na estrada, no asfalto e no estradão, e não seja aquilo tudo de garra e de controle. Mas o peso diminutivo dele te dá muita vantagem no pedal inteiro, entendeu? A gente está falando de um Maxxis Icon hoje, tem 600 gramas. Para um pneu de 900, tu está colocando quase 700 gramas nas duas rodas a mais, entendeu? Numa subida, isso às vezes, dependendo do teu peso, o peso que tu tem de corpo, a gente está falando de 2 ou 3% mais difícil só por causa do peso do teu pneu, entendeu? E no estradão ele amarra muito, as pessoas não percebem quanta força elas fazem só por causa do atrito gerado pelo pneu, entendeu? Sim, então, no teu ponto de vista, o ideal para a gente escolher um pneu, digamos Pneu assim, misto. Pneu misto, e aí depois tu analisa o peso, O e não peso, ao contrário. sim. Porque a gente compra só pelo peso, né? Esse aqui não quero porque é Não. 50 gramas mais pesado. Sim. Entendi. Beleza. Tem mais algumas perguntas aqui, aí a gente já vai encerrar, tá? Eu sei que tu tem teus compromissos e tal. Não, tamo. Beleza. O Thales Ribeiro, ele botou aqui, ó. Estou pensando em comprar uma OG 7.3 2021 ou a 7.4 2021. Qual compensa mais? Ele está falando, claro, de custo-benefício. Eu acho, né, vamos ver se tu concorda comigo, Sim. que se o Thales aqui, a gente está falando da mesma geometria, porque os quadros são basicamente o mesmo, né? Sim. A tecnologia empregada no Deore, que vem hoje na 7.3 e no SLX, é a mesma. Sim. O que muda é a suspensão de uma marca para uma manchete e o freio, que eu não me lembro qual que é, o MT500 ou o próprio Deore, para um SLX que ainda vem na 7.4. Porém, a gente está falando aí de um valor a mais considerável, né? O que tu indica para ele? Ele indicaria 7.3. O que tu acha para ele na questão de custo-benefício? Eu faria a mesma coisa, porque assim, às vezes o negócio dele vai ser mais mountain bike, ele vai precisar de mais freio. Vou dar um exemplo. Ele consegue comprar a bike, vender o freio dele zero por um preço muito bom e garimpar um XT, por exemplo, com pouca diferença, tá entendendo? E no final ele consegue construir uma bicicleta muito melhor, ele vai pesquisar, ele vai aprender
e ele vai ter muito benefício, porque ele vai empregar o dinheiro naquilo que vai trazer mais benefício para ele, entendeu? Ele é um cara que vai andar só em estradão. Suspensão não vai fazer tanta diferença. Ele é um cara que vai fazer mais mountain bike. Pô, investe na roda e no pneu. Ele é um cara magrinho que vai fazer, sei lá, corrida de aventura, é um cara que gosta de subir, beleza? Ele vai comprar uma roda, sei lá, da Session, que vai tirar meio quilo da roda original, entendeu? Então, Entendi. eu sou sempre a favor de comprar o mesmo quadro na versão mais barata e tu faz os upgrades que te agradam. Entendi. Eu concordo. A gente, hoje, né, sexta-feira é dia de bike dos inscritos. Inclusive, Rafael, se tu quiser mandar alguma das tuas bicicletas para nós lá no nosso e-mail, né, que eu posso te mandar depois no WhatsApp, vai ser um prazer analisar a tua bicicleta e sugerir para ti, que sabe tudo de componentes, alguns upgrades do meu gosto. Mas, brincadeiras à parte, ia ser, claro, um prazer analisar alguma bicicleta. Se tu quiser mandar, pode ficar à vontade. Mas eu sempre Sim. falo disso nos vídeos. Às vezes o cara me pergunta se vale a pena para ele sair de um Altus para um Deore. Cara, primeiro, tu tá saindo de um Altus para um Deore porque tu precisa de 12 velocidades atrás? Ou é porque todo mundo usando 12 e tu quer usar também? Sabe? Sim. Então tem muito disso. Eu não vou Muito. ser hipócrita aqui, dizer que eu não quero ter um XX1 ou um XT porque é legal. É claro que é legal, Sim. eu quero ter. Sim. Mas às vezes, tu deixar, por exemplo, como tu falou, de fazer um upgrade num pneu, trocar um guidão, de repente, o cara não tá sentindo tanto conforto na pedalada, tá botão na mão, por um guidão. Caímos. Acho que caiu aqui. Voltamos agora? Tá me ouvindo? Opa. Certo. Beleza. Até onde que tu me ouviu ali? Só pra gente. Te ouvi na parte que tu estava argumentando de fazer upgrade na bicicleta do Altus. Certo. Então, só para concluir, né, para a gente continuar aqui e encerrar já a nossa live, às vezes, por mais que o componente seja muito melhor, a tua percepção de uso não vai ser dessa melhoria. Né? Tu não vai aproveitar aquilo ali que tu está pegando. Então, eu boto bastante isso na tecla, até fico feliz de ter esse compartilhamento de ideia que tu tem comigo. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. O Nilson Santos pergunta se a Caloi Elite Carbon Sport não é a full, né, a rígida, é uma boa bike ou se tu indica uma opção melhor com o preço semelhante. Lembrando que essa bicicleta está aí, caso tu não lembre, na faixa de 14 a 15 mil reais. Sim. Eu compraria com certeza ou uma Sense ou uma Soul desse mesmo valor. Hoje seria daí a Vesúvio com Deore daí, né? Isso. Por questão, claro, da geometria. Sim. Certo. Eu acho que eu iria pela Caloi, mas eu não pude experimentar a Vesúvio quando eu tive na Soul. Eu experimentei direto a Vulcano. Mas a geometria da Vesúvio e da 929 são próximas, né? Então, tendo experimentado a Caloi, eu posso dizer também que eu acho que eu iria realmente na Vesúvio, porque parece que a bicicleta é mais ágil. Posso só dar uma explicação que talvez seja bom para todo mundo? Eu nunca, raramente, nos últimos anos, recomendo bicicletas Caloi. Por quê? Porque a Caloi é responsável hoje por fazer todo mundo pagar bem mais imposto
por todos os componentes que a gente compra importado de bicicleta. Então é uma crítica minha que eu faço, que a Caloi protege o mercado há muitos anos, mas a Caloi, que é a Caloi, hoje não é mais a Caloi do nosso coração do Natal lá, entendeu? Hoje a Caloi é uma empresa pequenininha do grupo Dorel, que não quer saber de nada além de dinheiro. Não é mais aquela nossa empresa do coração, mas ainda continua sendo a empresa responsável por proteger todas as barreiras comerciais para com as nossas bicicletas de forma geral. Então, é sempre a minha crítica para a marca. Entendi. Concordo contigo, porque eu já ouvi muitos relatos. Não é só tu que me falou isso. A gente sabe que... Por que a Cannondale hoje, geralmente, tem um custo-benefício melhor do que Specialized, Scott, etc. Claro que Scott e Specialized empregam, sim, um valor maior, parcialmente no produto, por questão da marca, mas a discrepância aqui no Brasil é muito maior por algum motivo. Então, essa tua colocação fundamenta exatamente isso. É simples, porque a Cannondale é montada exatamente no mesmo lugar que as Caloi e usa exatamente os mesmos benefícios fiscais que ninguém tem mais, entendeu? Só eles têm. Sim, aí claro que o custo vai baixar. Aproveitando esse gancho que tu colocou, o Ricardo Scott, já sei que tu vai gostar dele pelo sobrenome. Ele perguntou, na tua opinião, quando que os preços tendem a baixar? Se é que vão. Na tua opinião, tu acha que isso vai acontecer? Eu particularmente acho que não. Um lojista extremamente famoso no Brasil aí me perguntou isso ontem e eu compartilhei a resposta com todo mundo. Não vai baixar, vai piorar. Quem acha que tá ruim vai ficar ainda pior. E se as coisas melhorarem, vai ser a partir de 2023. Porque tem fábrica já encomendando o grupo para 2024. Tá me entendendo? Então essa demanda que existe no mundo inteiro, tu acha que se a fábrica está vendo que a demanda está explodindo, a fábrica não vai aumentar o preço? Sim, é óbvio, né? Até para controle de produção. Eu, particularmente, acho que nunca vai... Não vou dizer que não vai baratear. Eu acho que a gente vai ter uma melhoria na economia, de modo geral, que vai ser mais fácil comprar uma bicicleta de 10 mil reais do que é hoje. Mas a bicicleta vai continuar custando 10 mil. Porque eu penso assim, dificilmente, né? Claro que sim, todo mundo, quando começou o boom da pandemia, falou, não, isso daí é a hora que acabar a pandemia, todo mundo abandona, vai ter bicicleta rodo para vender usado na internet. Tem pouca. Tem bastante? Até que sim. Mas não aumentou tanto quanto todo mundo imaginava. Porque o ciclismo, querendo ou não, ele meio que te contagia. E se tu paga ali, se seja 2 mil reais uma bicicleta, e tu vai ver ela custa 1.000, tu não vai vender. Dificilmente vende, a não ser que tu esteja muito necessitado de dinheiro e tu não tem onde enfiar essa bicicleta. O que não é a realidade da maioria, né? Então o pessoal pensa, deixa ali, se precisar eu uso, sabe? Deixa ali, melhor que jogar fora. Então eu acho que a demanda em si, ela vai diminuir, como todo boom que passa diminui, né? A gente teve isso com componente de computador, por exemplo, e deu uma diminuída, mas não vai diminuir a ponto de a gente voltar a ter preços como era antigamente. E aí também junta com essa questão. Se eu vendo hoje uma bicicleta por 10 mil, por que o ano que vem eu vou te vender a nova versão por 8? Eu vou vender por 11, no mínimo, porque é a nova versão da de 10, entendeu? Sim. Então nunca vai, não, a 929 que eu paguei 12 mil reais, o ano que vem vai vir por 10. Não vai vir por 13 ou 14, entendeu? Sim. Porque é a nova. E depois vai vir por 15 e por 16, e assim vai. Então quer dizer que daqui a pouco tá 100 mil reais. Olha, duvidar eu não vou duvidar, acho difícil. Mas tem sim esse impacto de já vendi por esse preço, vou continuar vendendo. Se não vender, duvido que ninguém vai comprar. A gente tem esse Spark RC Team, 150 mil reais, que vendeu aqui no Brasil. Então pensa, cara, não vendeu uma só. Venderam algumas, não foi centenas, mas venderam. E a Pinarello... A nova que vai chegar estão todas encomendadas já. Pois é, então, assim, é um absurdo, mas tem muita gente com dinheiro. Se alguém comprar,
o preço, eu tenho certeza que a nova não vai chegar para 150. Eu chuto 170 para cima. A Dogma F12, né, a Pinarello, que eu vi na Bike Point por 125 mil, antes de ter a Spark a 150, hoje acho que estão 70. Então, assim, quando tu bota um preço qualquer e alguém paga, tu tem uma margem para subir. Tu vai subindo até que alguém pode comprar. E a tendência é que sempre tem alguém que compra. Então, eu acho que por isso os preços não vão retornar. Mas, né, vamos continuar na esperança que é a última que morre. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. O Ronaldo Feliz tem uma pergunta interessante. Quais os guidões e canotes, né, as marcas que produzem esses componentes, vamos abrir para a mesa também, avanço, que tende a ser mais leve em alumínio? Pode ser importado do Brasil, enfim. Então pode citar 2 exemplos, uma nacional, outra importada? Posso. Avanço. Qual é o melhor custo-benefício? Uno. Tá? O Avanço Uno é produzido na mesma fábrica que o Avanço da Session. Então, se tu colocar 4 parafusos de titânio nele, ele fica com 91 gramas. Extremamente leve, lindo, confiável e barato. Guidões de alumínio e canotes de alumínio depende muito da geometria e da espessura dele, tá? Eu já falei, eu gosto de ajudar a indústria nacional. Na indústria nacional, o que a gente tem com melhor qualidade e peso é da Session. Tá? O canote da Session hoje tem a mesma qualidade do canote Thompson, que sempre foi o melhor canote do mundo produzido nos Estados Unidos. Então, eu recomendaria fazer o kitzinho, porque eu gosto de tudo combininha, tá entendendo? O guidão da mesma marca do canote e se tu conseguir o avanço junto. Então, pesquisar o kit da Session aí é um ótimo custo-benefício. Tu tem garantia, tu tem suporte. Se quebrar, eles te dão outro, nem te reclamam. Entendeu? Então, fica a dica da marca nacional aí que dá para confiar. Beleza. Eu já tinha visto falar que a Session realmente era a melhor, pelo menos aqui no Brasil, né? Que Sim. eles têm realmente, por mais que possa, porque compra da China, não sei o que, não importa. O que importa é que não é tão caro, se a gente for analisar, comparar com outras marcas, principalmente importadas, né? Não é tão Sim. caro assim e tem realmente uma qualidade muito boa. Eu, pelo menos, quase não vejo crítica dos produtos Não da tem. Session, né? Não tem. Não tem, porque se tu manda um e-mail dizendo que o teu quebrou, eles te mandam outro no mesmo dia, entendeu? Isso eu bato uma tecla também, que o pós-venda, ele é tão importante quanto o custo-benefício, porque está empregado. Nada impede, mais que seja uma Spark, ela pode vir com o quadro achar. É um produto criado por alguém. Nada é perfeito. Nada, mas é 1 em 1 milhão. Cara, pode ser a tua sorte ao inverso, digamos assim. Então, o pós-venda é fundamental também. Então, o José Azevedo, ele pergunta aqui, ó, que é mais ou menos o que a gente conversou antes, não sei se ele entrou agora. Ele pergunta se, no teu ponto de vista, compensa uma Absolute 12 velocidades com suspensão Absolute a ar por R$ 4.200. Obviamente, né, ou melhor, já vamos dar uma limitada aqui. Esse uso tem que ser uso leve. Né? Porque se você quer fazer trilha mais pesada com essa bicicleta, até mesmo aqui no canal tem um vídeo de eu testo uma bicicleta basicamente igual a essa, a suspensão não é hidráulica, não é ar, mas o quadro ele torce quando tu imprime muita força. Então, mais moderado. O que tu acha? Tu acha que vale a pena ou deveria ir para uma marca mais convencional? Hoje, Soul, Sense, assim por diante. Eu gosto muito se ele conseguisse comprar a Rock Hopper. É mais simples, tá? 5 mil e alguma coisa agora. Que é uma bicicleta que tu vai ter garantia vitalícia, tu tem algumas benesses, assim. Então, se o bolso dele aguentar, eu procuraria uma Rock Hopper de entrada. Independente da transmissão, porque a Rock Hopper de entrada ela vem com um alto, se eu não me engano, né? Mas justamente melhor. Por exemplo, que falando ali que a gente conversou sobre o upgrade, eu acho que vale a pena, por exemplo, pegar uma Rock Hopper dessa para futuramente upar para um Deore 12, tu acha que casa na bicicleta? Casa e fica lindo e funciona super bem.
Aí já começa o custo-benefício a fazer mais sentido, né? Então, Sim. acredito que a resposta seja... A minha opinião de uso dessa Absolute Sim. é que para uso moderado, a leve, ela é boa, ela é Sim. ok, mas Sim. ela já está no limite. Então, se Sim. o cara, tu, Rodrigo, tu quer uma bicicleta para te upar, para te evoluir no esporte, aí vai na indicação do Rafael, ou procura até mesmo hoje 7.0 não, porque não tem nada, é geometria convencional, a bicicleta também é extremamente básica. Talvez uma 329 já com alívio, né? Mas aí também tu já vem para uns 5 e alguma coisa. Sim. Então, fica nessa questão. Também nada impede de encontrar uma Rock Upper semi-nova, né? Que como Sim. tem a garantia e tal, normalmente quem tem Specialized cuida bem, não sei se é literalmente Sim. isso, mas é difícil ver uma Specialized mal cuidada. Os donos de Specialized costumam cuidar bastante da bicicleta. Então, Sim. vamos para só mais 2 perguntas a gente vai responder, porque a gente já atingiu mais de 1h30 de live. Beleza. Então a gente já está agora quase 10 horas da noite, né? A gente precisa descansar, que amanhã tem pedal, né, Rafael? E aí certeza. tem que ter. Aí então a gente já vai encerrar por aqui. Vamos ver. A pergunta do Elias Laurentino, pergunta mais ou menos dupla, mas vai nessa aqui, ó. Vale a pena pegar uma Soul 329 Alívio por 5 mil, com suspensão Brave, ou uma Caloi Expert, que aí, né, caso não lembre, Boost, Taper, de Deore 210 e Vale tal. a pena a Caloi, com certeza. Caloi, né? Então, é basicamente o que eu pensava também. Eu só não entendo uma coisa da Caloi, assim, rápido parênteses. Por que é tão pesada? Tu sabe dizer por que a Caloi pesa tanto? Ela quer ser uma GT que não quebra nunca? Por que é assim? É porque o alumínio que ela usa é mais barato, por isso que é pesado. Ah, não é por ser inquebrável. Não. É por ser econômica. Sim. Entendi. Tá, beleza. Então vamos lá. Última pergunta de hoje, então, é de novo, Ricardo Scott. Ele perguntou aqui se a gente tem alguma notícia do que a Sense está fazendo para resolver as quebras de quadros. Acredito que seja uma dúvida que muitos aqui têm. Então, eu tenho, tanto que o engenheiro francês me ligou ontem à noite. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Vida para nós, E a então. Sense fez? A Sense fabrica os quadros em Manaus. De eles descobrirem o problema dos quadros, eles aumentaram a linha de solda e fizeram ela inteira para que isso não aconteça mais. O engenheiro, que é a pessoa responsável pela fábrica, estava na fábrica semana passada, me garantiu que o problema foi resolvido. Depois desse incremento na quantidade de solda, antes era uma solda bonitinha, lixadinha, assim, sabe? Sim. Agora é aquela solda que parece mais de alumínio, mais grosseira inteira, mas eles fizeram para que isso não infiltre e não dê mais problema, tá? Então, quem tem quadra, a Sense está honrando as garantias e está mandando com a solda do modelo novo. Isso é a partir de qual mês, mais ou menos? Para quem comprar uma bike nova? Eles mudaram a linha de produção há um mês atrás. Então, se a bicicleta foi fabricada de junho para baixo, pode dar problema. Pode ter problema, mas eles estão dando todo o suporte, não paga nada da desmontagem, da montagem. Eles, inclusive, estão indicando que a loja, quando tem essas bicicletas, já faça meio que uma revisão para que o cliente saia feliz, entendeu? Entendi. Então, beleza. Eu imaginei, porque o pessoal tem reclamado muito da demora. A demora Sim. não é culpa da Sense, a Soul também. Poxa, minha bicicleta eu comprei em março, chegou em junho, né? Sim. Então, é culpa da demanda. Não é culpa da Sim. Shimano, não é culpa da Não, Swan, é culpa da demanda. É culpa da demanda. Então, claro que a Sense não vai fechar a fábrica e dizer, não, vamos resolver primeiro todo mundo que quebrou para depois voltar a produzir. Eles iam falir. Então, a gente tem que ter paciência. É um produto caro, é um produto que tende a ter uma longevidade grande. Então, esperar ali 2, 3 meses é triste, é sofrido, a gente quer pedalar, a gente quer, principalmente quando a gente compra e dá problema, né? Mas tem que ter essa paciência. Eu quero pedir às pessoas aqui da live que tenham essa compreensão de que não é um problema único, né? É um problema, infelizmente, crônico que aconteceu. Da cadeia de produção, né? Da cadeia de produção inteira, né? Então qualquer bicicleta da Sense de alumínio, de junho para baixo, né?
pode dar esse problema. Isso é muita bicicleta, é muita coisa mesmo. Bom, então eu quero te agradecer, ô Rafael, pela conversa, né, por ter aprendido tanto. Acredito que não somente eu, mas todos aqui tiveram esse ganho de conhecimento, basicamente uma aula de 1h40 praticamente que a gente teve, né? Eu fico muito feliz por ter te conhecido, acho que eu torço para que tu continue aprendendo cada vez mais sobre bike, tendo cada vez mais experiências, posismo, e que no futuro realmente a gente venha conversar de novo, com ainda mais experiência, com assuntos mais diferentes, mais novos, enfim, para que a gente tenha de novo essa troca de informações que eu acho que foi muito bacana. E eu queria saber de ti, assim, um recado para todos os novos ciclistas que entraram no canal agora, o que tu diria para a pessoa, assim, para ela usar isso quase que como um mantra quando ela for escolher qualquer produto referente a ciclismo, seja roupa, bicicleta e tal. O que tu gostaria de deixar cravado, assim? Sim. Eu sempre digo uma coisa, assim, qualquer coisa no mundo com 2 rodas e um capacete vão te trazer felicidade. Então, independente do modelo, do nível, do teu peso, cor, raça, credo, classe social, essa formulazinha mágica é a fórmula da felicidade. Então, independente de como tu alcança essa fórmula, depois dá um valor diferente para a vida. Então, é só isso. Muito bom, gostei. Obrigado, então, Rafael. Te desejar uma boa noite. Se puder ali, me manda então aquelas informações ali no WhatsApp, né? Te mando, E aí sim, te mando já. A gente vai conversando. Se por acaso tu quiser um dia ter um canal ou algo do tipo, pode contar com o apoio não somente meu aqui, mas dos 2.000 inscritos que nós temos aqui no Bike Mundo, porque seja bem-vindo. Hoje tu é um dos principais amigos que nós temos aqui. Obrigado. Valeu. Pela Um abraço. oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.